do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Neste domingo, celebramos a ascensão do Senhor aos céus. Essa celebração que vai nos chamar a atenção sobre este movimento natural. Esse movimento natural onde o Filho de Deus vem à Terra porque é enviado pelo Pai e precisa voltar para junto do Pai. Assim também a nossa vida. Nós que fomos criados por Deus, saímos de Deus, viemos nessa terra e estamos peregrinando para voltar também para junto de Deus, no céu, na eternidade. Por isso que Jesus Cristo fala por diversas vezes que é bom que Ele volte para o Pai, que Ele vai estar junto do Pai para estar à direita de Deus. Assim nós vemos que essa realidade, esse movimento natural, ele é importante para a vida de Jesus Cristo, que é Deus, é o Filho de Deus, mas também para cada um de nós. Se nós olharmos a liturgia de hoje, vai nos chamar a atenção sobre um movimento que acontece sempre de um ponto a outro, da Galiléia a Jerusalém. A Galiléia é a parte baixa, Jerusalém é a parte alta, e Jesus Cristo está sempre nesse movimento de ascensão, de subida da Galiléia, desse lugar da origem do discipulado, até aquele lugar que é o fim último do discipulado, que é Jerusalém. Porque em Jerusalém, Jesus Cristo vai sofrer a sua paixão, a sua morte, e ali também vai ressuscitar. Assim também a nossa vida. A Galiléia para cada um de nós é o lugar do primeiro encontro. A Galiléia é esse lugar onde nós tivemos essa experiência com Deus. E nós precisamos estar sempre lembrando, recordando dessa Galiléia, para que nós possamos dar esses passos de subida, de ascensão para a Jerusalém. Não a Jerusalém da terra, mas a Jerusalém celeste, que é o reino dos céus, que é a morada do Pai. Por isso que o Evangelho de hoje ele nos traz algumas realidades também que vão nos chamando a atenção sobre esse crescimento dentro dessa obra de salvação que o próprio Deus realiza na nossa vida. E nós precisamos permitir com que essa obra de salvação se realize cada vez mais. Se nós olharmos, Jesus vai dizer no Evangelho: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Aqui nós vemos que Jesus Cristo ele recebe a autoridade do Pai e ele transmite aos seus discípulos para que eles realizem as suas próprias obras, para que eles continuem essa obra de salvação nesta terra. E depois que Jesus Cristo fala sobre essa autoridade que é lhe dada, que ele transmite também aos seus discípulos, ele vai nos ensinar 4 degraus que nós precisamos realmente ir ascendendo esses degraus. Porque os degraus eles são como que processos na nossa vida, para que nós possamos ir crescendo dia após dia nessa correspondência do amor a Deus, nessa correspondência do chamado de Deus na nossa vida. Por isso que depois de falar sobre esta autoridade, ele vai nos dizer, o primeiro degrau
Ide e fazei discípulos meus todos os povos. Esse é um chamado e envio, porque Jesus Cristo nos chama para estar com Ele, para nos enviar. E aqui a primeira coisa é a correspondência do chamado e do envio do Senhor. Do chamado porque Ele nos chama a ser discípulos, missionários, mas Ele nos envia. A acolhida desse envio missionário para fazermos discípulos todos os povos é essencial, porque é nesse envio, é nessa missão que nós vamos experimentando o crescimento da nossa fé. Nós vamos experimentando esse amadurecimento da nossa vida cristã. Diante das dificuldades, diante das quedas, dos levantes, diante das circunstâncias que nos são apresentadas, que nós precisamos ir aprendendo a enfrentar, para que, enfrentando bem essas circunstâncias, essas dificuldades, possamos realmente crescer na nossa experiência com Deus. Por isso que o primeiro degrau que nós precisamos subir para continuar esse caminho de seguimento de Jesus Cristo, de ascensão da Galileia a Jerusalém, do nosso primeiro encontro com Deus, aquilo que é o último encontro com Deus, que é a contemplação de Deus face a face no céu. Por isso que a primeira coisa que nós precisamos realizar na nossa vida para corresponder o amor de Deus é corresponder esse chamado de Deus, de sermos discípulos missionários, não só discípulos, mas também missionários, e acolher este envio, essa missão de fazer discípulos. Depois, nós vemos que Jesus Cristo, Ele vai nos dar esses meios de realizar essa missão em nós, mas também nos outros. E Ele vai dizer: batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro, nós correspondemos o chamado de Deus, esse envio de Deus para sermos discípulos e missionários. Depois, nós somos introduzidos na vida do próprio Deus através do batismo, porque o batismo ele purifica os nossos pecados, o batismo ele nos torna filhos de Deus. O batismo nos torna membros do corpo místico de Deus, que é a Igreja. O batismo, ele nos torna outros Cristos. O batismo nos faz participar intimamente, pela autoridade, pelo poder do Espírito Santo, da vida e da missão do próprio Cristo. Todo batizado que age de uma forma boa nesta terra está realizando a obra de Jesus Cristo na sua própria vida. E toda boa obra que nós realizamos nessa terra se torna obra de salvação para nós e também para outros. Depois nós vemos que Jesus Cristo nos dá uma outra indicação. E ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Porque depois de acolher o chamado de ser discípulos e missionários e corresponder a esse chamado, adentramos na vida de Deus pelo batismo, nós subimos mais um degrau para que possamos realmente ser esses exemplos. Porque a nossa vida ela se torna um reflexo do Evangelho, um reflexo da vida do próprio Cristo para o nosso próximo. E é por isso que o batismo nos transforma em filhos de Deus, nos transforma em outros Cristos, em membros do corpo místico de Cristo, para que assim a nossa vida possa ser um sinal de Cristo, um sinal do Evangelho neste mundo, para que assim nós possamos ir ensinando com o nosso exemplo, e ensinando com a nossa prática religiosa e fazendo com que essa prática religiosa seja um sinal de Deus para o mundo. E assim nós vamos ensinando a observar tudo o que Jesus ordenou através da nossa prática cotidiana, da nossa prática religiosa. E por fim, Jesus Cristo nos chama
refletir sobre essa realidade dessa maturidade de vida que se representa essa última frase do Evangelho: eis que estarei convosco todos os dias até ao fim do mundo. E para que nós possamos experimentar esse quarto degrau da nossa vida de amadurecimento e de unidade com Deus, nós precisamos entender muito bem, porque Jesus promete que estará conosco até o fim dos tempos, até o fim da nossa vida nessa terra, para que depois possamos unir-nos a Ele no céu. Jesus, ele nos faz essa promessa, e essa promessa é sim, porque depois de ser iniciado nessa vida de união com Deus, de discipulado, de missionários, nós começamos a experimentar a presença de Deus mais viva na nossa vida. Nós começamos a experimentar essa presença real de Deus na nossa vida. Porque não que nós vamos sentir alguma coisa, ter uma experiência sensitiva constante, porque isso não acontece. Deus nos dá o sentimento em alguns momentos da nossa vida. Mas quando nós começamos a crer firmemente nas palavras de Jesus Cristo, quando nós começamos a realmente crer e ter convicção na promessa de Jesus Cristo, nós começamos a perceber a sua presença na nossa vida. E essa presença que se dá de 3 formas. Se dá através da igreja, porque ele mesmo disse que a igreja, ele fundaria sobre Pedro a sua igreja, porque a igreja é instituição divina e é corpo místico de Cristo. Na igreja, Jesus Cristo se manifesta. Na igreja nós temos essa experiência do céu já nesta terra. Depois, a segunda manifestação é através da palavra de Deus, da Sagrada Escritura. Porque a Sagrada Escritura é Jesus Cristo prefigurado e Jesus Cristo realizado. E depois nós temos essa outra realidade, que é a Eucaristia. Porque Jesus se faz presente na Eucaristia e nós precisamos crer na sua palavra, que disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E quanto mais nós vamos adentrando nesse caminho de convicção e confiança nas promessas de Cristo, mais nós começamos e podemos ter essa experiência de Deus nesta terra. Por isso que a ascensão de Jesus Cristo aos céus nos chama e nos recorda que nós estamos também num caminho de ascensão, um caminho de crescimento, peregrinando nesta terra como igreja militante para alcançarmos o reino dos céus, a igreja triunfante. E é isso que a ascensão do Senhor nos ensina no dia de hoje, para que nós possamos realmente corresponder ao chamado de Deus de ser discípulos e missionários, para que possamos, batizados, participar da vida e da missão de Jesus Cristo de uma forma mais íntima e plena, para que assim possamos nos tornar esses capazes, instrumentos de salvação para outros, ensinando com a nossa própria vida aquilo que realmente deve ser ensinado dos ensinamentos de Cristo àqueles que estão à nossa volta, para que assim possamos ser uma presença de Jesus Cristo como igreja no mundo e também ser capazes de experimentar esta presença real de Jesus Cristo através do próximo, da palavra e da Eucaristia. É dessa forma, subindo esses degraus, que nós vamos se aproximando dessa experiência do céu. Nós vamos nos aproximando dessa experiência de vida eterna, para que assim, um dia, também possamos contemplar Deus face a face, para que possamos ser também, experimentar essa ascensão, porque nós estamos nesse caminho de ascensão, de crescimento, esse caminho que está
subindo a Jerusalém, rumo a Jerusalém celeste, que é a morada de Deus, que é o reino dos céus, onde o próprio Cristo disse que iria para preparar um lugar para cada um de nós. E este lugar está preparado. Nós que precisamos continuar a nossa caminhada, o nosso caminho de ascensão, para que possamos alcançar este fim último da nossa vida, que é estar junto de Deus, porque de Deus nós saímos e para Deus nós precisamos voltar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.